Bom, agora a gente vai ver como construir, né, o projetinho versão 1. Primeira coisa, a gente tem que averiguar se o nosso servidor web está rodando. Então eu vou clicar, como eu estou usando aqui o EasyPHP, eu vou clicar aqui no localhost para visualizar ele está funcionando. No caso, o meu diretório www tinha algumas coisas a mais, tá? Eu vou até abrir o diretório aqui, tá? Então lá dentro do EasyPHP, eu vou aqui no www, ou para achar esse diretório, especialmente no caso do Easy, eu posso vir aqui em Explore, que ele abre o mesmo diretório. Nesse diretório, tinha um exemplo aqui que eu vou deletar ele. Bom, essa pasta é aquela pasta dos exemplos que eu passei para vocês, que está lá no Sol. Ela descompactada, ela tem 3 arquivinhos que nós vamos aproveitar eles para fazer aqui o trabalho. É o insere.php, o lista dados banco e o php.htm. Eu vou copiar esses 3 arquivinhos e vou mostrar onde que eu vou colocar. Primeiro eu só dei um Ctrl C nesses 3, tá? Eu já estou com o NetBeans aqui para o PHP aberto, ele já está configurado, quem não viu tem uma videoaula aí que explica como configurar para poder debugar, enfim. Eu vou aqui criar um novo projeto nele. Vou selecionar, se já não tiver pré-selecionada a opção PHP, aplicação PHP. Vou avançar. Aqui ele está processando, carregou. Vai me pedir o nome do projeto. Eu vou chamar ele de PHP versão 1. Você pode dar um nome mais sugestivo aí. Como a nossa atividade vai ter nós teremos algumas versões, a gente vai acabar refatorando essa aplicaçãozinha exemplo, aplicando alguns conceitos de orientação por objetos, enfim. Eu dei o nome de PHP versão 1 e as outras versões a gente numera sequencialmente. Aqui tem um caminho também onde que ele vai salvar meu projeto. Então olha só, ele vai salvar no cuser. Bom, esse nome aqui é o nome da minha máquina, ninguém precisa me sacanear. Infelizmente, seu nome é um apelido. Documents NetBeans PHP versão 1, certo? Então, dentro do meu usuário, Documents NetBeans Projects PHP versão 1 é o diretório do projeto, certo? Vou dar um avançar aqui, ele vai me perguntar como é que eu vou executar essa aplicação, eu quero executar usando um website local, né? Então eu vou rodar num servidor local, na própria máquina. Essa aqui que vai ser a URL de execução, quando ele for chamar. Né? E aqui eu tenho uma opção importante. Os arquivos estão sendo criados, se a gente voltar aqui, ó, no diretório, um caminho aqui do projeto, correto? Não é o diretório que eu ponho os arquivos HTML e PHP para executar, porque o diretório para os arquivos HTML e PHP executarem com sucesso no contexto web é o diretório que o Easy me aponta aqui, né? Que é o diretório aqui do Explorer, que é esse caminho aqui. C, arquivos de programa, Easy PHP. O caminho correto é aqui, ó. C, arquivos de programa. Dentro do arquivos de programa, eu tenho a pasta Easy PHP e o www. No caso do AMP, XAMPP, esse caminho pode variar um pouquinho, mas eu tenho um diretório onde eu ponho os arquivos que eu posso executar, que é diferente desse diretório aqui do projeto. Então, nessa opção aqui, nessa tela, eu tenho a opção de copiar para a pasta, que é copiar a pasta fonte para outra localização. Então, quando eu for rodar, ele mantém os arquivos no diretório do projeto e automaticamente faz uma cópia para mim lá no diretório da execução, para eu não ter que ficar movendo o arquivo para testar. Então, isso é muito interessante. Obviamente, o diretório que eu vou marcar aqui é o diretório lá do EasyPHP, tá até aqui o caminho, como eu já devo ter selecionado ele previamente, ele já carregou o caminho para mim. Mas é o diretório www que eu vou apontar aqui, ó. E ele põe um PHP versão 1, que é o nome do projeto que eu dei. Então ele já vai organizar tudo dentro dessa subpasta PHP versão 1. Vou avançar. Essa tela aqui eu iria selecionar se eu já estivesse fazendo uso de algum framework, tá? Essa versão aqui do NetBeans já dá um suporte mais nativo aí para Zend, o Symfony e esse outro framework aqui. Nós não vamos fazer uso disso por enquanto. Vou dar um finalizar aqui. Ele criou o projeto. Interessante, ele já criou um projeto básico, que não tem muita coisa, mas tem um HTML com uma estrutura onde eu poderia pôr um script, tá? Esse aqui é um arquivo fonte padrão, vamos dizer assim. Eu vou deletar esse cara aqui, porque eu não vou usar ele, tá? Então eu vou deletar esse cidadão. Inclusive ele dá o nome de index.php, né, que é para acionar ele como um arquivo padrão. Deletei. Lembra aqueles 3 arquivos que eu copiei?
os 3 arquivos lá do meu exemplo PHP, vou até recopiar aqui para garantir, que é o insere, o lista dados banco e o php.html. Eu vou copiar esses arquivos no diretório do projeto. E onde que é o diretório do projeto? O diretório do projeto está lá na pasta do usuário. Lembra? Aquele caminho lá. Você pode mudar quando está criando o projeto também e apontar para um outro caminho. Ah, você cria uma pasta lá, C, projetos. E dentro dessa pasta vai pôr seus projetos. No meu caso aqui eu mantive o padrão, não alterei não. Então eu vou na pasta usuários. Tem aqui documentos. NetBeans Projects, e aí eu vou no PHP versão 1, que é o meu projeto, certo? Dentro desse cara, ele tem um arquivo aqui também que é informações sobre o projeto. Isso aqui você não precisa mexer não. Mas dentro da pasta PHP versão 1, que é o nome do projeto que eu criei, eu vou colar os 3 arquivos. Quando eu vou lá no NetBeans, vocês vão ver que ele já vai atualizar, ferramenta muito boa, inclusive rápida, e já está listando esses arquivos aqui. Eu consigo abrir esses arquivos para visualizar, inclusive, tá? Visualizar o código-fonte e poder, obviamente, editar, certo? Só que se a gente lembrar, o projetinho, ele tem que atender um contexto um pouquinho mais robusto. Eu vou abrir aqui, então, agora, um slide que demonstra esse contexto do projetinho. Dentro aqui, aula Zuna, tópicos especiais, eu tenho uma apresentação aqui, propaganda aí para o PowerPoint, mas eu tenho uma apresentação aqui que mostra, ó, essa é a estrutura do nosso projetinho. Então eu vou ter um menu, certo? Que basicamente vai ter um link para um formulário, e esse menu e esse formulário são 2 arquivos HTML estáticos, não são PHP ou qualquer outro tipo de script, né? Um HTML estático. Esse formulário, por sua vez, ao ser submetido, vai acionar um script PHP que vai guardar os dados num banco de dados e gerar um HTML dinâmico de resultado da execução, entre outras coisas, com o link voltar. Quando acionado, o link voltar desse HTML dinâmico que é gerado como resultado da execução desse script aqui, ele vai gerar um link para voltar para o menu principal, onde eu vou ter novamente a opção cadastrar e listar. Se eu acionar a opção listar, eu vou ter um link direto para esse script de listagem que ele conecta no banco e lista, gerando um HTML dinâmico que é apresentado para o usuário, também com um link voltar para eu poder voltar para o menu principal, tá? Então a estrutura basicamente é essa. Então vamos lá no nosso, vamos ver, a primeira coisa a gente vai ter que fazer um menu, não é? Eu vou deixar isso aqui, não vou editar, vou criar um menu para minha aplicação. Então vou dar um novo aqui, arquivo HTML. Esse cara vai ser o menu, como está ali no nosso slide ali a apresentação, certo? Retornar aqui para ficar claro, o nosso menu. Nós vamos ter o menu.html. Pode se chamar HTML também, tá? A extensão HTML, HTML não faz muita diferença. Eu não vou criar uma subpasta para organizar, ele vai ficar na pasta raiz mesmo. Finalizei. Ele criou um menu, na verdade ele cria uma estrutura básica, né, de um HTML. Esse modelo básico aqui, inclusive, ele pode ser alterado, tá? O que eu vou fazer aqui dentro é o seguinte. Eu vou manter essa tag div aqui, não vou nem alterar ela não. E vou pôr aqui uma tag P de parágrafo, né? Vou replicar ela aqui. Que eu vou pôr 2 links simples. Vou fazer muito trabalho com interface aqui não, tá? Então eu vou ter aqui no primeiro parágrafo, eu vou ter um link que é o href. Eu tenho um link para o cadastro e para a listagem. Eu não vou pôr a referência desse link ainda não, já já a gente vai ver por quê. Porque a ferramenta tem alguns recursos bem interessantes. Mas eu vou ter 2 links. Um link que teoricamente me direcionaria para a página de cadastro e um link que me direciona para a página de listagem. Tá? Lembrando que a de cadastro é um HTML estático e a de listagem, na verdade, não. A de listagem já é um script PHP, que conecta no banco. Beleza. Eu vou deixar esse menu aqui ainda sem muita informação. Vou colocar aqui menu, sistema, alunos. Ok, salvei. Vou fechar ele por enquanto. Vamos dar uma revisada aqui. Nós queremos cadastrar, então, vou abrir aqui o HTML. Ele tem, eu tenho um formulário, que eu tenho o nome, aqui tem um BR para quebrar a linha e idade. Mas na verdade nós queremos cadastrar nome, né? Aqui tinha um valor inicial que era um nome muito bonito.
mas não vamos tirar esse valor inicial. Eu vou ter nome, eu não vou ter idade, eu vou ter o segundo campo aqui, vai ser o meu RA, e eu vou nomear aqui o identificador dele como RA, sem o valor inicial. Esse submit, na verdade, ele é a referência ao botão para submeter o formulário, né? E eu vou também aqui criar o terceiro campo, que é o telefone. E, obviamente, vou dar um identificador aqui para ele mais sugestivo, sem valores iniciais. Ok, criei 3 campos aqui. Vamos perceber uma coisa interessante, é que o método de submissão desse formulário é post. E ele está chamando o insere.php com essa barrinha. Essa barrinha aqui não precisa, está chamando o insere.php. Está percebendo aí? Se eu não tivesse aqui demarcado o script, eu poderia dar um Ctrl espaço aqui dentro, ele me carrega as opções de referência que eu posso fazer. Porque ele já carrega isso aqui do projeto, é recurso da ferramenta para facilitar a nossa vida. Beleza. Dá um tabzinho aqui só para dar uma indentação. Acho interessante melhorar a visibilidade aqui. Porque tudo isso aqui, inclusive esse input, estão dentro da tag form. Certo? Quando eu passo o cursor aqui, ele me mostra o escopo ali, né, do form. Quem é que está dentro, faz parte desse formulário. Beleza, vamos salvar aqui mais uma vez. Agora, olha só, vamos dar uma olhada nesse insere.php, se ele está preparado para receber 3 campos. E, obviamente, trabalhar com esses 3 campos, inserindo eles num banco de dados. Vamos lá no insere.php. Ó, não tá. Ele está preparado para um nome e para um RG. Então, vamos pôr ele preparado para um nome, RA, e uma terceira variável aqui, que vai ser o telefone, cujo identificador lá no HTML é tel. Vamos conferir isso aqui. O nome da variável aqui pouco importa, né? É um nome de controle dentro do script, mas esse termo aqui é importante, porque ele tem que ser idêntico ao identificador que foi passado aqui na tag input. Eu tenho tel, RA e nome, todos com caracteres minúsculos. No script PHP eu tenho que receber esses caracteres minúsculos para poder pegar dessa variável global aqui, que é o $_post. Bom, eu faço uma conexão com o banco local, usando o usuário root sem senha. No caso do EasyPHP, esse é o parâmetro de usuário e senha. Se você estiver usando uma outra estratégia de tríade, né, PHP mais QL Apache, pode ser que o seu usuário e senha aqui vão variar. Aqui eu estava chamando um banco teste. Eu vou mudar o nome aqui e colocar aqui banco versão 1. Só para ter uma identificação diferente, porque a gente vai fazer a construção do banco ali. Aqui eu estava explicitando o nome da tabela, do banco, né, antes da tabela. Isso não é imprescindível. Você pode colocar, mas não é obrigatório. Então aqui, na verdade, é uma variável SQL que vai receber a montagem do SQL. Tá? No caso, eu teria que ter um esquema, né, lá no banco SQL mais SQL, chamado banco versão 1. Tá? Para conseguir fazer essa seleção do banco aqui, como o próprio comentário diz. Bom, para inserir o banco, para inserir no banco, eu monto o comando insert into tabela. Vou chamar essa aqui de tabela aluno. Não vou tabela aluno, vou chamar ela de aluno. E eu não vou passar, não é um RG o nome. O que eu vou passar é um nome, vírgula, um RA, vírgula, um telefone. Tá? Esses são os nomes que eu estou colocando aqui, tem que ser os nomes com os quais eu vou criar a tabela lá no banco. Beleza? Valores. Então aqui eu tinha um $RG, não é, né? Essa jogadinha aqui de aspas duplas com aspas simples é para garantir que eu vou ter a string sendo montada com aspas. Porque olha só, essa aspas simples aqui mostra o término desse bloco, na verdade. Então tudo que está dentro de aspas simples é reconhecido como texto. Inclusive essas aspas duplas que estão aqui dentro. Na hora que eu monto a string é montada com aspas duplas. Porque esses 3 campos lá no banco vão ser construídos com o tipo varchar. E aí quando eu monto o SQL, eu tenho que falar que aquele dado que eu estou passando no insert é, na verdade, uma string. Né? E eu faço isso explicitando com as aspas. Então eu tenho uma variável que eu estou montando aqui, que é essa variável $SQL, que tem que receber um texto que no conteúdo desse texto as aspas duplas apareçam. Então eu faço essa jogadinha com aspas simples e aspas duplas aqui, usando o ponto, que é o operador para concatenar string no PHP. Então eu vou pôr aqui, o primeiro campo nosso é o nome, na ordem que eu passei aqui, né, no insert. Todo mundo lembra lá das aulas de banco de dados. Então é o que é o padrão SQL, não estou inventando nada novo. Vou passar o RA. Então aqui já é a variável que eu estou pegando aqui, ó, a variável nome. Aqui já é a variável RA. Tá vendo? Quando eu marco ela,
A ferramenta já dá um destaque na variável para a gente identificá-la facilmente. Vou copiar esse bloco da vírgula, que é um padrão muito famoso, CCCV. Ctrl+C, Ctrl+V, conscientemente até que dá, mas geralmente a gente faz ele inconsciente e faz um monte de bobagem. Tudo bem. Agora aqui a gente vai tentar fazer de maneira consciente. Interessante é quando eu dou um dólar Ctrl espaço, já me carrega as variáveis que eu estou aqui no escopo do meu script. Né, que eu posso selecionar nome, RA, a própria SQL, que foi aquela string montada, entre outras. Bom, montado o comando SQL, vou salvar, ele dá um eco, isso aqui vai fazer o quê? Printar, jogar para o browser o SQL que foi montado, isso é interessante no momento inicial, até para a gente poder debugar. E tem uma outra coisa, eu vou fechar essa insert porque eu quero dar o mesmo nome do nossa descrição aqui, ó. E o PHP que faz a inserção aqui, eu teria primeiro que o formulário, teria que chamar formulário.html. E o script cadastra.php. Nós vamos alterar os nomes ali com o uso da ferramenta para ficar da mesma forma. Então o nosso formulário, que é esse cara aqui, ó, ele não vai chamar mais php.html. Vou renomear ele aqui, ó. Refatorar, renomear. Quando eu tenho essa opção refatorar, na verdade, se já existirem referências a esse HTML no projeto, a ferramenta atualiza todas as referências. Então, na verdade, não é só renomear, né? Eu estou reestruturando aí, inclusive, as referências a esse arquivo. Se tinha algum link que chamava ele, enfim. Vou chamar ele de formulário, sem acento, tá? Refatorar, ele renomeou para formulário. E o insere.php eu vou também, aí ele aqui já não me dá a opção de refatorar, somente renomear, eu tenho que ficar atento. Porque se eu fazia referência para ele em algum lugar, se ele só está me dando a opção de renomear, ele não está atualizando referências externas. Muito provavelmente porque ele não identificou alguma referência externa. Então aqui eu vou renomear para cadastro, e eu não preciso pôr extensão, porque aqui é um script PHP, ele já vai ficar atualizado com a extensão. Ele só me dá a opção de renomear, não de mudar a extensão dentro da ferramenta. Certo? Bom, então eu tenho meu script agora chamado formulário e o meu cadastro.php. Detalhe interessante, o meu formulário, quando submetido, vai tá chamando quem aqui? Insere.php. E não é esse que eu quero chamar. Quero chamar quem? Bom, dentro das opções que eu tenho no meu projeto, a gente já sabe que é o cadastro.php. Mas se eu estou aqui dentro das aspas duplas e seguro o Ctrl e aperto o espaço, ele me carrega uma lista de opções que eu teria para fazer esse cadastro. E obviamente a gente sabe que eu quero chamar o cadastro.php, porque é esse o script que está preparado para receber esses três campos do formulário, montar o insert, inserir e fazer efetivamente o cadastro. Ok, eu tenho um outro PHP que está chamado lista dados banco. No nosso projetinho aqui, vamos dar uma olhadinha de novo na nossa estrutura, esse indivíduo tinha que chamar lista.php. Então vamos renomear ele para o nome do projeto aqui. Vou renomear ele para lista, como a extensão eu não preciso colocar, ele já trabalha com a extensão. Vamos lembrar que agora eu tenho três campos, nome, RA e telefone. Esse script que eu passei para vocês, ele já é um pouquinho mais elaborado, que ele tem um HTML, um head, ele já tem um title que vai ser exibido, ele não é só o PHP. Bom, aqui faz conexão com o banco, lembrando que lá no cadastro eu estou fazendo uso de um outro banco, né, chamado banco versão 1. Então vamos manter aqui, porque aí quando a gente criar vai ficar tudo certinho já. O banco que a gente vai usar é o banco versão 1. Aí ele dá um select asterisco from tabela pessoa. Mas não é essa tabela que a gente vai usar. A gente vai usar qual tabela? Que é a mesma do SQL, do script de insert. É a tabela aluno. Então select asterisco from aluno. Da mesma forma eu vou printar esse SQL na tela para a gente poder debugar. Vou executar o SQL na conexão indicada. E aqui é uma forma, gente, de recuperar esses resultados. Existe uma outra, e o trabalho que vocês vão me entregar, eu não quero que os dados sejam recuperados dessa forma aqui, ó, manipulando uma matriz, tá? Eu quero que vocês recuperem manipulando o nome dos campos. Então vocês vão pesquisar lá no manual do PHP e vão ver como fazer essa alteração, tá? Então eu estou entregando boa parte do ouro aqui, mas não o ouro todo para o bandido. Aqui, ó, então, basicamente eu estou recuperando como se fosse uma matriz, né? Eu dou o i, que no caso é a minha tupla, né? A linha do registro, e 0, 1, 2 nas três colunas, e vou estar recuperando os três valores simplesmente para exibi-los no resultado. Outra coisa importante é que antes de fechar aqui, ó, o body, então aqui termina o script PHP, né? Essa tag aqui é a tag de finalização do script PHP.
Aqui no HTML, o que eu vou fazer? Eu vou pôr um parágrafo, e dentro desse parágrafo eu vou pôr um link. Que link que é esse? Lembra que eu falei que eu quero ter um botão voltar? Vai voltar para onde? Para o menu. Dentro do href, vou dar um Ctrl espaço e ele me dá as opções. Eu quero fazer uma referência para o menu. Vou chamar esse link aqui de voltar e vou fechar a tag A, né, finalizando ali a tag de link, certo? Isso no meu lista.php. Então adequei ele ao nome da tabela. Novamente eu estou fazendo conexão localhost root sem senha, porque o EasyPHP que eu estou utilizando, esses são parâmetros, é o usuário padrão, né, que ele já vem criado, eu não criei um usuário adicional no banco. Estou referenciando lá o banco versão 1, a tabela aluno. Então nós temos que criar esse banco versão 1 lá no banco de dados e essa tabela aluno também, correto? Garantir que está tudo salvo aqui. Então eu tenho 4 arquivos, sendo que eu tenho o script do cadastro e o script de listagem. O formulário, que é o HTML que vai chamar o cadastro quando for submetido, e o menu, que é um HTML estático só com 2 links. Só que vamos lá para o menu e vamos ver se os links deles estão corretos. Não estão, eu deixei preparado. Quando eu clicar aqui no... Eu vou chamar esse link aqui de cadastro, eu vou referenciar quem? Dentro das aspas, Ctrl espaço. Não é o cadastro.php, porque o .php é o script que recebe a requisição do formulário. Então é o formulário, porque é ele que vai chamar o .php e aí vai. Aqui eu estou no menu somente para acionar o formulário. E nesse segundo aqui eu vou acionar quem? Esse não, esse eu já vou chamar um PHP direto, que aí é o PHP da listagem. Vai listar e rodar. Vamos dar uma última olhada aqui no modelo. Olha ele aí. Menu, chama o formulário. O formulário chama o script que cadastra, gerando o HTML resultante com, inclusive, um voltar. Vamos conferir se os dois voltar aqui estão funcionando. O menu também pode chamar direto o PHP, que é na listagem, listando dados no banco, mostrando na tela, nesse HTML resultante, podendo inclusive apresentar lá no final, né, o botão voltar. Então os dois PHPs no final tem que gerar o script voltar. O lista já está fazendo isso, porque ele é um script PHP que está dentro de uma estrutura HTML. O que eu vou fazer? Vou copiar esse bloco aqui, porque o cadastro para o PHP não tem um bloco HTML ali ainda. Vamos pôr esse bloco, certo? Vamos pôr aqui o body. Opa, percebi um negócio aqui que eu acho que o lista.php está sem o body. Vamos ver aqui, tá sem mesmo. Então eu tenho o body, que é o corpo, né, da página. O barra body eu acho que está aqui embaixo. O barra body tá e o barra HTML. Ok. Agora o cadastro tem o body agora. E eu vou copiar o finalzinho ali, que é o link voltar. Eu vou pôr do mesmo jeitinho. No cadastro também. Certo? Para que isso, gente? Para a página resultante desse script, entre outras coisas, vai ter esse link voltar apontando para o menu HTML. A página resultante desse outro script também vai ter o resultado que tiver lá de comandos eco, de impressão na tela, mais essa referência. Vamos dar uma olhada no script cadastro aqui para a gente ter referência agora para a criação da tabela no banco. Como é que eu vou criar essa tabela no banco no MySQL? Bom, no caso, como eu estou usando o Easy, eu vou abrir aqui a opção Administração. Nessa opção eu tenho a referência ao PHP MyAdmin. Tá? A maioria das tríades aí tem essa ferramenta, que é uma aplicação PHP que administra o banco de dados. Estou aqui nela. Vou na opção Banco de Dados, porque eu vou criar um novo banco, certo? Criar um banco de dados. Qual que vai ser o nome desse banco? Vamos lá no projeto para lembrar. Ó. Vai ser Banco Versão 1. Vou até copiar e colar para não correr o risco de digitar alguma coisa errada. Vou criar. Ele já está aqui, ó. Ele suprime aqui na exibição, porque o espaço de visualização é pequeno, mas é Banco Versão 1 o nome do banco. Vou entrar nele, tá? E aqui eu já tenho a opção de criar uma tabela. Qual vai ser a tabela que eu vou criar? Vou lá no projeto de novo para garantir que eu vou pôr o nome certinho. É aluno, com nome, RA e telefone, sendo que os 3 campos vão ser do tipo varchar. String, né? Então eu vou ter 3 colunas, nome, RA e telefone. Vou executar aqui. Com minúsculo, né? Porque eu faço a referência no script para caracteres minúsculos. Nome, RA, telefone. Aqui eu tenho varchar, varchar, varchar. Os campos que eu tenho asterisco aqui, né, são campos que eu tenho que obrigatoriamente definir um tamanho. Então vamos pôr um tamanho aqui só para
para a gente poder fazer um... Né? Não estou preocupando muito se está o tamanho exato ou não, mas um tamanho que suporte. Vou executar e vou aqui no cantinho inferior direito, salvar. A tabela banco versão 1 nananã, foi criada. A tabela aluno está aqui. Ó. Você consegue visualizar e ela deve estar muito provavelmente vazia. Vou clicar aqui no símbolozinho da estrutura. Bom, está vazia. Vamos agora tentar rodar os nossos scripts e ver se estão funcionando. Como eu estou com tudo alinhadinho, configurado, o NetBeans já está configurado, eu posso clicar no menu com o botão direito e mandar executar. Se tudo correr bem, ele vai chamar o navegador, a ele aqui, rodando. Ó, ele só abriu a opção de cadastro. O que aconteceu? Deve ter algum erro lá. Vamos abrir o menu e ver por que ele não mostrou. Ó, por que não mostrou? Eu criei a tag sem um texto. Então eu vou pôr aqui um texto listar, para que eu possa ter a opção lá. Quando eu abro o menu e mando executar, novamente, eu agora, vamos ver aqui, tem a opção listar. Se eu chamo o link cadastro, ele só me chamou o formulário HTML. Não sei se ele está cadastrando, não. Tá? Se eu chamar o listar, ele pensou, ó, deu um select asterisco from aluno, mais nada. Na verdade, o que ele me mostrou aqui foi a execução da listagem. Porque uma das coisas que esse script faz é dar um eco no comando SQL que eu montei aqui. Como não tinha nada no banco, ele não exibiu nada. Então vamos tentar cadastrar aqui agora. Vou clicar no botão voltar, ó, voltar está funcionando. Vou cadastrar um nome bonito aqui, um RA, um telefone, 3333, enviar. Ó, eu mandei dar um eco no script, ele já me mostra, inserte into aluno, nananã, com esses dados. Importante ver é o seguinte, ó, que o values está sendo montado com as aspas. Isso é graças a essa estrutura e essa organização que foi feita aqui no cadastro.php de trabalhar com aspas simples e dupla para poder gerar como resultado essa string que é observada aí. Vou clicar no voltar, clicar no listar, ele já lista ali o Roberto. Posso voltar, cadastrar mais um, vou cadastrar a Ana, 1, 2, 3, 1, 2, 3, enviar os dados, ele mostra o SQL de inserção, clico no listar, ele já está me listando o Roberto e a Ana. Ah, professor, está quebrando a linha, por que isso está acontecendo? Aí tem a parte de investigação de vocês, obviamente eu quero isso na tabela, muito mais organizado. O que eu quis mostrar aqui foi a execução básica e o funcionamento básico dessa estrutura. Como é que vocês vão organizar ela? Aí é a tarefa que cabe a vocês, correto?